Você tem passado por isso? As pessoas perguntam, você não vai voltar? Você não vai... Não, eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Por que você largou a medicina? Eu falo, não, gente... Você não largou a medicina. Eu não larguei a contrário. medicina, eu continuo sendo médica, só que agora eu vejo outras formas de atingir um número maior de vidas. Sim. Não só pensando na MedToken, mas pensando também na consultoria, em que eu trabalho em hospitais de SUS, para melhorar processo, reduzir tempo de espera, reduzir tempo médio de atendimento. Então, hoje em dia eu consigo afetar positivamente muito mais vidas do que quando eu estava na UTI e tinha só 10 pacientes. Sim. Então, eu posso não estar ali com esteto com a mão na massa, mas eu sinto que eu continuo fazendo medicina do mesmo jeito, porque a visão que eu tenho, que eu trouxe do SUS, é o que me ajuda a tentar melhorar os processos. Então, não que deixei de ser médico, eu sempre falo isso, não, gente, o diploma ainda está comigo. Eu só estou pensando em outras formas de atingir um número maior de vidas. Exato. E quando você fala em reduzir fila do SUS, já me vem um ponto de interrogação aqui, porque não depende só de você falar, olha, o processo é esse, né? Tem N fatores. E a fila que você fala que é do atendimento, é da agenda, como que funciona? Como que você consegue fazer essa proeza? A gente consegue trabalhar nas duas vertentes, né? Pensando em agendas, por exemplo, cirúrgicas, quanto na emergência e pronto-socorro, que é a minha maior atuação. Eu sou especialista ali em healthcare, então eu trouxe da indústria os processos de diminuir retrabalho, diminuir desperdício, melhorar fluxos para diminuir, assim, que o paciente fique andando dentro do hospital e isso acabe gastando tempo. Sim. Então, o meu objetivo é ir nos hospitais do SUS e, com isso, a gente faz uma fase de implementação onde a gente leva as ferramentas assim, lean mesmo. Então, às vezes, com um huddle diário, 5 a 10 minutos de discussão, o quanto que a equipe multi já não consegue saber qual é a realidade daquele hospital. Eu falo que o pronto-socorro e a emergência são considerados locais à parte do hospital. Porque é uma Quem tá lá rotina... na UTI fica olhando assim com desgosto para a emergência. Exato. Não sabe que quem tá ali precisa daquele leito. Exato. Então, a gente traz essa visão de começar a melhorar o processo e entender que o hospital é um só. Então, se eu tô segurando um leito na enfermaria por mais de 6 horas, eu tô acumulando paciente na emergência, eu tô acumulando paciente na observação. Então, esse é o processo de melhorar os fluxos para conseguir fazer com que esse paciente caminhe melhor dentro do setor do hospital. E aí tem um ponto importante quando você fala nisso de equipe, é a gestão de pessoas, né? Exatamente. Porque quando você chega oferecendo a sua consultoria, você vai determinar ali os processos baseados nas questões que você já oferece. Só que aí tem a contrapartida, né? O lado de lá. E quando alguém... Eu falo de experiência própria, é uma maldade, mas quando vê aquela mulher com a prancheta, lá vem as tia da prancheta lá vem o fazer eu parar o que eu tô fazendo pra ouvir ela falar que eu preciso... Eu sei que eu tenho que fazer, mas... Eu sei que a experiência é essa. Mudou alguma coisa ou o cenário continua ainda assim? É essa. Eu encontro muita resistência no começo, mas depois, quando a própria equipe começa a perceber o quanto é melhor para ela trabalhar no ambiente organizado, eles começam a lutar junto. Então, eles começam a pensar, nossa, realmente, né? Se eu fizer um pouquinho a mais aqui, eu consigo ajudar o meu colega que está lá na observação no pronto-socorro. E o principal, eu faço isso pelo paciente. Exato, exato. E na hora do huddle, você consegue juntar todo mundo? A gente tem conseguido juntar, viu? Porque parar todo mundo para falar, conversar e dar opinião e Mas tudo. Eles começam a ver resultado. Porque, por exemplo, o almoxarifado vai e diz que está faltando determinado insumo. A equipe da farmácia, da enfermagem lá da UTI, não sabia. Então, era aquilo. Vou fazer tal coisa. Até isso chegar, almoxarifado na farmácia, saber que não tem, voltar... O paciente esperou 4, 5 horas numa realidade do SUS. É isso mesmo. Então, a partir do momento que a gente cria um huddle 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, todo mundo já vai... 2 vezes por dia? Que pega os plantões diferentes, né? Exatamente. E todo mundo já vai estar preparado. Estou começando o dia com X problemas. No huddle da tarde, rediscutir o que eu resolvi daquele X problema. Entendi. O que surgiu agora que eu preciso correr para resolver antes que acabe o meu dia. Então, você consegue ter uma previsibilidade do que está acontecendo no seu local de trabalho. Que muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Exato, não sabe. Tá olhando ali, olha só o umbigo dele. Exatamente. Não sabe o adjacente, como que funciona. Isso tem case de sucesso? Algum para falar pra gente aí? Tenho. Conseguiu resolver que isso é uma dor. É uma dor. Eu trabalhei ano passado num hospital no interior de São Paulo, uma Santa Casa, que tinha um tempo de espera de 6 horas para o paciente ter a internação
e chegar no leito definitivo da enfermaria. 6 horas? 6 horas. A gente conseguiu baixar esse número por 50%, mais ou menos. Por quê? Porque a equipe da enfermaria começou a perceber que ele precisava rodar esse leito. Como que rodava esse leito? Com o médico dando alta até as 10 horas da manhã. E como que o médico dava alta até as 10 horas da manhã? Se programando, Sim, tendo uma já alta... viu o paciente o dia antes, Exatamente, uma alta programada. Como que esse paciente, que às vezes vai para outro município, eu tiro ele do leito? Vou criar uma sala de alta. Então, os pacientes que têm condições, têm alta do leito, mas aguardam numa sala de alta. Eu libero o leito e o paciente continua no ambiente dentro do hospital, ali, aguardando a família. Ambulância dele. Porque tem diagnóstico que a gente sabe que é X dias de internação. Né? Uma pneumonia, uma apendicite, uma coisa assim. A gente sabe se der tudo, a gente espera que corra tudo bem. Correu tudo bem, ele tem 3 dias de internação. É 4 dias de internação. Então já tem que acender a luzinha vermelha ali. Quando Exatamente. chega no terceiro dia, por que tá aqui ainda? E aí que entram as ferramentas Lean mesmo, né? O Sim. Kanban, lá no corredor da enfermaria, para a gente ver o que é a pendência daquele paciente não ter alta em 24, 48 horas. Qual é a equipe que eu tenho que cobrar para que o paciente tenha o problema resolvido? É um melhor em casa? É um EMAD? O que está em pendência para ele de alta? Então, você consegue realmente prever o que vai acontecer nas próximas 24, 48 horas, dentro do possível, né? Porque o hospital é um ambiente muito dinâmico, mas dentro do possível. E quando você chega pro cirurgião e fala, doutor, por que o paciente não foi de alta ainda? Aí ele olha pra você com aquele olhar que eu sei. É um olhar único. Não me contou isso, mas eu sei que isso acontece. Acontece. E com certeza, assim, eu acho que a nossa maior resistência sempre é a equipe da cirurgia. Por isso que justamente por isso que eu falei. Seja para dar alta, seja por conta de cirurgia atrasada em bloco cirúrgico, é difícil. E aí a gente precisa provar de uma forma racional e muitas vezes por números e indicadores do porquê que a gente está dando aquela orientação, né? Não é uma coisa que surgiu da nossa cabeça. Tudo tem evidência. A gente está construindo uma metodologia baseada em evidência. Então, é martelar ali, ó, você precisa fazer isso porque você vai melhorar tal porcentagem. Sim. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para o seu paciente. É bater na mesma teclinha várias vezes. Todo santo dia. É a bendita síndrome da descontinuidade. Exatamente. Né? E as coisas vão se perdendo dentro do hospital. Que bacana, Lídia. Tá muito bom ouvir esse contexto seu, baseado nessa questão de mudança de carreira, que é um olhar de paradigma totalmente diferente, né? Você muda o paradigma totalmente da onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo. E ainda essa N questões de barreiras aí, que isso eu acho que é o principal desagregador do ponto de vista de crescimento de qualquer startup, ainda mais nessa área tão restrita quanto a nossa. Tem muitos tubarões aí que acham que não, essa ideia não vai, isso aí não funciona, né? Isso aí não dá pra gente validar um processo que a gente não tenha consciência de que vai funcionar de verdade.